E aí pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história de Sentinel Prime. É uma história bem extensa. Eu estou me baseando na HQ, né, de Transformers 3, O Lado Oculto da Lua, Fundação, né, e também tem outras, como por exemplo a do Fallen e tal, né, no caso é um compilado, mas daí é mais pro final, mas em base é a Fundação tipo 90%. E eu vou contar para vocês a história do Sentinel Prime. Vamos começar. Sentinel Prime era um líder bondoso e justo. Tinha como principal objetivo consertar Cybertron após anos de guerra sem fim. Era um grande líder, conseguia ser mais honesto do que o próprio Optimus Prime. Ele era descendente direto de Primus. Era o primeiro Autobot, o mais antigo e o primeiro Cybertroniano. Quando Allspark caiu em Cybertron, ele deu a vida a Primus e aos seus descendentes, os Primes. O Allspark deu a capacidade da metamorfose, a capacidade de se alterar a forma de seu corpo, de se transformar. O cubo precisava de energia e para saciar tal necessidade, os Primes teleportavam um cubo por toda a galáxia em busca de estrelas para o Allspark consumir. A dinastia dos Primes buscava apenas sistemas desabitados, pois eles acreditavam que ninguém precisava morrer para que Cybertron pudesse viver. Até que um Prime, Megatronus Prime, violou essa regra, traiu seus irmãos, e a dinastia dos Primes teve o seu fim. E Cybertron se encontrou sem liderança. Os Cybertronianos se reuniram em tribos, e a história dos Primes passou a ser tratada apenas como uma lenda. Depois de algum tempo, Sentinel Prime encontrou Optimus e o levou para casa. Contava as lendas dos Primes. Ele tinha fé nisso, mas ensinou também a razão e a ponderar os fatos. Após o fim da dinastia dos Primes, que tiveram que se sacrificar por causa de Megatronus Prime, ou Fallen, o mundo se via em uma imensa escuridão e só caminhava para as trevas, e Sentinel era o descendente direto deles. Nova Prime entregou a matriz a Sentinel, tornando o descendente direto de Primes e o último Prime. Cybertron estava à beira do colapso. O mundo inteiro duvidava da liderança de Sentinel Prime. Isso até encontrar o Allspark. Os Tetacons começaram a violar as defesas. Megatron foi junto a Optimus para proteger Sentinel Prime, se juntando às defesas. Sentinel admirava Optimus e Megatron. Era o mentor de ambos. Ele ensinou o companheirismo e a busca por grandeza através do trabalho em equipe. Ele contava as histórias dos Primes, como eles usavam o Allspark para dar vida a todos os Cybertronianos. Os Transformers formaram tribos. Era uma verdadeira guerra civil. A principal tribo se chamava Tetacon. Eles eram liderados por Ironhide. Os Tetacons não acreditavam na soberania de Sentinel Prime. Eles acreditavam que Sentinel era um falso Prime. E desaprovavam sua tentativa de trazer luz ao planeta. Sentinel criou uma estrela poderosa o suficiente para iluminar toda Cybertron, trazendo paz e prosperidade ao povo. Mas os Tetacons acreditavam que isso era uma tentativa louca, criada por um alucinado que iria destruir o planeta. Então os Tetacons decidiram confrontar Sentinel e a sua equipe no local de descoberta do Allspark. Enquanto o Optimus se dirigia para o local de batalha, ele foi surpreendido por Ironhide, que era um grande opositor a Sentinel. Ele se referia a Sentinel como um charlatão, mas Optimus dizia que essa era a única chance de sobrevivência da espécie. Sentinel havia reunido os grandes mestres das tribos, intelectuais e cientistas. Um deles era o Wheeljack, e juntos eles haviam formado um grande plano para conduzir uma estrela poderosa aos céus de Cybertron, para trazer luz ao planeta. Mas os Tetacons, juntos a Ironhide, eram persistentes e continuavam a duvidar do plano e diziam que isso era suicídio. Ironhide ficou distraído na batalha com Optimus e Sentinel finalmente lançou a grande e poderosa estrela aos céus. Quando Ironhide se deu conta, havia um enorme brilho vindo do horizonte. Ele ficou observando enquanto se questionava sobre aquilo. Então Optimus respondeu: "Isso é pelo que nós estamos lutando. Isso é vida." Sentinel distorceu a estrutura da realidade, desenhando o Sol para toda a Cybertron, contando com que os cálculos estivessem corretos para que a proximidade da estrela artificial fosse suficiente para abastecer o Allspark e fornecer Energon para saciar as necessidades do planeta. Sentinel Prime junto ao Wheeljack finalmente conseguiram alterar a situação do planeta, salvando-o do colapso. Ironhide percebe o erro de julgamento e admite que o Allspark é vida. Então Optimus fala para ele se levantar. Diz que Sentinel Prime não é um mestre e que jamais um Transformer será obrigado a se curvar perante o outro. Megatron, então, entra na conversa, discordando de Optimus e dizendo que eles perderam milhares de companheiros de batalha nas mãos das tribos separatistas, que queriam dividir o mundo. Megatron se opõe a Ironhide, dizendo que muitos irmãos e irmãs poderiam ter sido salvos se tivessem feito o que era necessário há muito tempo atrás, e defende a extinção dos rebeldes Tetacons.
Ironhide se defende dizendo que eles fazem parte do povo. Elita se aproxima e pede a Megatron para ter calma. Optimus diz que aquele era o amanhecer de uma nova era, então Ironhide perdoa Megatron e Megatron perdoa Ironhide. Sentinel Prime então defende um conceito e proclama liberdade ao povo cybertroniano. Liberdade é o direito de todos os seres sencientes. Ironhide vê o espírito de liderança em Sentinel e fala para sua tribo construir um templo em volta do Allspark, com uma proteção e também para fazer reparos. Depois de algum tempo, Megatron se encontra com Shockwave. Shockwave não havia gostado do novo Sol. Ele não via propósito em um mundo com paz e liberdade. Megatron se pergunta se não era isso porque eles estavam lutando, mas Shockwave desaprova a ideia de liberdade. Mais tarde, Sentinel se reúne com Optimus para observar o pôr do sol. Ele explica o ciclo do dia e que em poucas horas o sol apareceria novamente. E após uma conversa sábia, Sentinel organiza uma viagem para a cidade de Trypticon. Ele quer estabelecer um governo. Optimus contesta essa frase, dizendo que todos estavam unidos com Sentinel e que não havia necessidade nisso. Sentinel calmamente diz que ele não deveria ser o líder do povo cybertroniano. Sentinel Prime estava muito cansado. Ele dizia que ele era um unificador e não um líder, mas sim que Optimus deveria ser o líder dos Autobots e que esse era o destino dele. Então ele para de chamar Optimus de apenas Optimus e se refere a ele como Optimus Prime. Megatron estava em um canto escuro, escutando a conversa dos dois, e daí começou a se corromper por dentro, graças à inveja que ele sentia por Optimus. Optimus estava confuso, ele não sabia o que fazer com tal responsabilidade, e Sentinel Prime acreditava nele. Ele acreditava arduamente que Optimus era da linhagem dos Primes, assim como Sentinel. Mas Optimus sentia que não podia. Ele se vê igual aos seus amigos. Ele diz que o destino dele é aprender sobre o passado de Cybertron e a busca pela verdade. Sentinel Prime discorda, mas respeita a decisão de Optimus, e Optimus sentia que estava fazendo certo, enquanto o Megatron ficava logo atrás, com um sorriso no rosto, apenas escutando a conversa. Na manhã seguinte, Megatron e Shockwave voavam juntos sobre a cidade de Tetacon. Megatron falava sobre o que tinha escutado na conversa de Optimus com Sentinel, e dizia que Sentinel Prime o fazia crer que Optimus e Megatron eram como irmãos, que ambos seriam tratados de forma igualitária. E Megatron já não acredita mais nisso. Logo depois, Megatron observa um Transformer sendo capturado por um verme do subterrâneo, como Driller no filme de Transformers O Lado Oculto da Lua. Shockwave expressa uma admiração pela criatura. Logo após Megatron deter a criatura, o Transformer que foi salvo pede para não ser tocado. Megatron fica surpreso com a extrema ingratidão. O Transformer estava protegendo algumas protoformas e fica indignado com a intromissão de Megatron. É aí que Megatron conhece Starscream. Megatron diz que é um nome digno de um guerreiro e convoca para salvar Cybertron. 3 dias após o acontecido, Sentinel declara Trypticon a capital de Cybertron. Sentinel dissolve todas as tribos para unificar Cybertron em um só povo. Declara que a divisão de ciência Autobot, liderada por Optimus, vai fazer escavações em busca de histórias do passado, e deixa a força de defesa de Cybertron sendo liderada por Megatron para proteger o futuro do planeta. Megatron mais tarde liderou uma missão em Tiger Pax, tendo como membros do batalhão Ironhide, Soundwave, Starscream e Chromia. Megatron invade um estabelecimento onde havia cybertronianos perigosos e fortemente armados. Todos os criminosos são mortos, e após um diálogo com Starscream, Megatron se lembra de que ele precisa falar com Optimus. Mais tarde, Ironhide encontra Optimus. Optimus havia encontrado uma ruína de extrema importância e decide mostrar para Ironhide. Optimus acredita que essa estrutura seria da época da dinastia dos Primes. Ironhide desvia do assunto e avisa que Megatron queria falar com ele. Optimus chega ao encontro de Megatron. Megatron olha para o horizonte e fala dos descontentes. Transformers, que segundo Megatron, não entendem o glorioso mundo deles e ameaçam a sociedade. Megatron usa essa desculpa para defender a tese de que uma força de defesa deveria assumir a supremacia de Cybertron, ou seja, ter o poder total de Cybertron nas mãos de Megatron. Megatron diz que isso não vai alterar em nada no trabalho de pesquisa de Optimus, apenas que ele a partir de agora devesse informar sobre suas descobertas a Megatron. Optimus diz rapidamente que Megatron não podia fazer isso. Megatron contesta, dizendo que pensava que Optimus já não era mais um guerreiro, e fala para Optimus tentar impedir ele.
No primeiro instante, Optimus fica com muita raiva, mas tenta manter a calma, dizendo que era o trabalho de Megatron proteger Cybertron, e diz concordar com o julgamento do grande governador Megatron. Megatron vira um pouco seu rosto e exige ser chamado de Lord, e de Senhor. Megatron vai até Trypticon e faz um discurso, pedindo aos Cybertronianos para que se juntem a ele, e de que todos que se juntassem a ele seriam chamados de Decepticons. E diz que todos que ficarem contra essa ideia iriam sucumbir sob um império Decepticon. Megatron, então, com muita raiva, se refere a Sentinel e a Optimus como traidores. Vamos acabar com o falso Prime e o cachorrinho Optimus, disse Megatron. Sentinel estava em um sítio de escavação arqueológico quando começa a ser alvejado por diversas naves. Sem entender nada, Sentinel, Wheeljack e Elita estavam perecendo, mas de um penhasco surgiu Optimus, dizendo que veio depois que descobriu que Sentinel corria riscos. Sentinel, em um primeiro instante, fica perdido no meio da batalha, mas Optimus diz que Megatron declarou guerra. Wheeljack fica surpreso e pergunta contra quem essa guerra tinha sido proclamada. Optimus então responde: contra todos aqueles que lutam por liberdade. Chromia chegou rapidamente no local de batalha, se juntou a Optimus e entrou na estrutura antiga para proteger Sentinel. Dentro da estrutura, Optimus alega que o símbolo que estava em seu capacete era o mesmo dos Primes, e que Sentinel estava certo. Então, finalmente, Optimus aceita ser um Prime, se tornando Optimus Prime. Megatron, através das pesquisas de Optimus, descobriu Megatronus Prime, o Fallen. Megatron então decide buscar Megatronus Prime. Optimus Prime decide reunir uma força-tarefa para deter Megatron. Ironhide diz que eles deveriam assassinar todos os Decepticons, inclusive Megatron. Optimus Prime não apoia essa ideia e diz que essa não é a maneira Autobot de se resolver as coisas. Ironhide acaba apoiando a decisão de Optimus e ele concorda com Optimus. Sentinel então diz que tem uma invenção perfeita para acabar com a guerra, mas que precisaria do Allspark. Então Optimus e sua equipe vão direto à fortaleza onde o Allspark está localizado. Os Autobots precisariam levar uma espécie de tocha para o Allspark. Quando Ironhide e sua equipe chegam na fortaleza, eles são surpreendidos por Megatron. Inicia-se uma grande batalha. Duas grandes naves Autobots tinham sido preparadas para a batalha. Sentinel Prime pilotava uma delas, e essa nave tinha uma carga Autobot secreta que não podia cair nas mãos dos Decepticons. Sentinel Prime pilotaria a Arca até o templo em que o Optimus Prime estava batalhando com Megatron, e Sentinel ordenou que a segunda nave fosse pilotada por Wheeljack até Tiger Pax para trazer o restante dos Autobots. Sentinel se aproxima do local de batalha, até algumas naves Decepticons começarem a perseguir a Arca. Starscream liderava um ataque organizado contra a nave de Sentinel Prime. Megatron olha para os céus e vê Starscream alvejando a nave. Ele rapidamente ordena para que Starscream pare de atirar. Ele diz que Starscream deveria voltar ao solo e ajudar a deter o Optimus. Optimus estava prestes a deter Megatron quando a Arca foi destruída. Megatron grita desesperadamente, com muita raiva, já que seu plano tinha sido um completo fracasso. Os destroços da nave haviam caído na Lua, junto com o corpo de Sentinel Prime, que em este momento havia morrido. Nesse momento, Optimus Prime não sabia do real plano de Sentinel Prime e de Megatron. Após descobrir que Optimus era digno de ser um Prime, que ele era um descendente direto, Megatron libera o primeiro Decepticon, Megatronus Prime. Com essa decisão, Sentinel foi forçado a fazer um trato com Megatron. Um trato que ninguém além de Sentinel Prime e Megatron tinham conhecimento. Foi a decisão mais difícil da vida de Sentinel Prime. Porém, Sentinel Prime sabia que através desse trato, era a única chance que Cybertron tinha para sobreviver. E então, começam os eventos de Transformers 3, o lado oculto da Lua.